Olá, boa noite a todos. Vou partilhar com vocês uma história que marcou muito a minha vida e marcou de maneira negativa, pois para mim foi aterrorizante. Meu nome é João, tenho 26 anos e o que vou contar aconteceu comigo há 7 anos atrás, no ano de 2013. Logo após eu ter chegado da Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu no Rio de Janeiro. Em 2013, eu já morava só e fazia faculdade. Enfim, eu dava conta de minha vida. E quando eu cheguei da Jornada Mundial da Juventude, eu cheguei com uma inquietação muito grande em meu coração. Lá, eu tive uma experiência maravilhosa com a oração do Santo Terço em 5 idiomas, em uma vigília que participei. Foi uma conexão espiritual incrível. Também tive a oportunidade de ficar a menos de meio metro do Papa Francisco, e isso me emocionou demais. Só que quando eu cheguei em casa, eu voltei à realidade. E nessa época, eu vivia em uma casa de aluguel que a minha mãe fornecia para mim. E ela morava com o marido em outra residência. Na época, a casa não era murada e eu tinha um hábito muito comum, pois aqui sentimos muito calor e eu dormia com a janela aberta e só de cueca. Ao longo da minha vida, eu nunca tive o hábito de acordar de madrugada. Certo que hoje eu tenho insônia, mas nesse período da jornada eu estava dormindo tranquilamente. E eu dormia em uma posição reta. Era uma cama de solteiro e eu colocava o celular sempre em sentido contrário da janela. Então, uma bela noite, eu senti um arrepio, uma espécie de calafrio, e acordei. Procurei o celular que ficava ao lado, em cima de uma cadeira, e eu não achei de jeito nenhum. Eu me virei depois de procurar o celular, resolvi acender a luz e o celular estava no sentido dos meus pés, embaixo da cama. Como ele foi parar ali se eu estava só? Isso já me deixou encasquetado. Agora, o que realmente me deixou mais intrigado foi a hora que eu cliquei no celular para saber a hora. Eram exatamente 3 horas da madrugada. E como eu tenho um pouco de conhecimento com relação a algumas coisas ocultas, eu sei que esse horário é o horário que os espíritos e algumas outras coisas utilizam para zombar das coisas de Cristo, como que zombando das 3 horas da tarde, que é a hora da misericórdia. Esse horário tem várias menções demoníacas, só que a priori eu não liguei. Na minha casa, a janela não tinha persiana, era só vidro e ela sempre ficava aberta. Por algum motivo, eu me senti tentado a olhar para a janela e quando eu olhei, toda vez que eu lembro disso, me arrepio todo. Na hora que eu olhei para a janela, eu vi uma coisa negra segurando na janela e olhando fixamente para dentro do quarto. Eu vi os olhos, nada mais que os olhos, e ignorando completamente qualquer tipo de sinal, ainda falei: é muita falta do que fazer um macho olhando para outro macho de cuecas em plenas 3 horas da madrugada. E quando eu olhei de novo, ele ainda estava lá. Só que dessa vez eu senti meu corpo oscilar, meu corpo tremer. Sabe, aquele medo que vem dos ossos e vai até o último fio de cabelo? Eu não queria acreditar nisso. Eu comecei a rezar a oração do credo. Nessa época,
Eu não sabia a oração de São Miguel Arcanjo. Hoje em dia eu sei, em latim e em português. Isso me deixou um pouco inquieto e comecei a pedir: Senhor, se for da minha imaginação, por favor, tira isso daqui. E eu estava muito assustado. E eu passei mais ou menos uns 15 a 20 minutos olhando fixamente para meu lençol e falando a mesma coisa. Só que cada vez que eu olhava para a janela, aquela coisa negra estava lá. Depois de meia hora rezando, olhei novamente para a janela e não vi mais nada. Fiquei aliviado e agradeci a Deus. Só que eu mal esperei, quando olhei para dentro do meu quarto, para o lado contrário à janela, pois minha cama ficava bem centralizada no quarto. Estava lá, aquela coisa. E dessa vez eu conseguia ver o corpo físico. E ele estava lá, parado, me olhando e de braços cruzados. Só que dessa vez eu conseguia ver claramente os olhos de fogo e ele rindo. Rindo. Aí nesse momento eu entrei em desespero total e comecei a chorar, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Logo eu, tão temente a Deus, uma pessoa que sempre procurou caminhar retamente na vida. Passou uma angústia muito grande em meu peito e isso me sufocava. Eu não conseguia gritar, só chorar silenciosamente. E comecei a rezar novamente todas as orações que eu sabia e nada daquela coisa desaparecer. Teve um momento em que eu me embrulhei novamente dos pés à cabeça. Depois de 1 hora chorando, sufocado pela angústia, pelo medo, olhei novamente para a janela e não vi nada. Depois de certo tempo, olhei e não vi mais ninguém. Eu olhava para a direita, não via nada e fechava os olhos. Olhava para a esquerda, não via nada, fechava os olhos. Respirei e olhei para frente. A coisa estava lá. E dessa vez começou a sorrir alto. Ele dava gargalhadas. Ele suspirava em cima de mim. Nesse momento, meu corpo, minha alma inteira entrou em pânico. Nesse momento eu tentava gritar. Eu não conseguia mais chorar. O desespero era tanto que eu comecei a tremer, a suar de uma maneira que eu nunca havia suado antes na minha vida. Eu tentei puxar o lençol e me cobrir, mas nesse momento, o lençol foi todo puxado para baixo. Eu passei a madrugada inteira segurando o celular, rezando, chorando, rezando e em posição fetal. Fui atormentado pelo resto da madrugada. No dia seguinte, minha mãe falou que acordou às 3 horas da madrugada e sentiu que estava acontecendo alguma coisa com alguns de seus filhos. Ela só não sabia com quem era. Eu falei para ela tudo o que havia se passado. E quando ela me viu, percebeu que minha cara estava vermelha e inchada de tanto chorar. Foi uma das noites mais desesperadoras da minha vida. Se você gostou deste relato, deixe seu like. Se tem alguma história parecida, envia pra gente. Nos siga nas redes sociais. Grande abraço.